Graças e paz, queridos, chegamos ao nosso terceiro e último vídeo da série Magoados com Deus. E eu tentei te mostrar através desses vídeos como que a religiosidade mata, anula, adoece a nossa espiritualidade. Eu te mostrei nesse tempo aqui, tanto através de algumas experiências que eu vivi, através de pessoas que eu acompanhei, como também através de personagens bíblicos como Davi e Gideão, como que um coração ferido e entristecido se torna uma barreira com relação a nós e o Senhor, e principalmente com relação a como respondemos aquilo que Deus tem para nós. Nós vimos aqui quando Davi abriu mão de dar sequência a um projeto que ele tinha no coração de trazer a arca de novo, porque Deus fez algo que ele não gostou e ele então desistiu de trazer a arca. E quantas pessoas agem da mesma forma, abriram mão de dar sequência àquilo que Deus tem para a sua vida, porque se entristeceram, porque não compreenderam a forma de Deus agir. A gente viu aqui a história de Gideão, que porque não conseguiu ter uma visão correta daquilo que aconteceu com a nação de Israel, ele, apesar de ter sido levantado por Deus para ser o libertador de Israel, ele estava magoado com Deus, pois Deus se revela a ele dizendo: varão valoroso, eu sou contigo. E essa palavra, que deveria ser uma palavra ativadora para ele, feriu ainda mais, porque na cabeça dele, ele pensava: se o Senhor é comigo, por que me sobreveio todas essas coisas? E se sobreveio todas essas coisas, apesar do Senhor ser comigo, então o Senhor não é fiel, então não vale a pena te seguir, não vale a pena confiar em ti. E a gente viu então o processo de cura que esses homens vivenciaram e como eles representam vários homens e mulheres de Deus que se magoaram com Deus, que se entristeceram com Deus, muitas vezes por causa da religiosidade, muitas vezes por causa de uma visão limitada e distorcida de Deus e da sua palavra. E hoje eu quero concluir com o testemunho de Asaf. Eu quero te convidar aí para o Salmo 73. Asaf foi um levita do Senhor, ele escreveu vários salmos, um homem de Deus, a ponto de ter os seus salmos registrados na Bíblia como inspirados por Deus. O que eu mais me amarro na palavra de Deus é que ela não esconde os defeitos, as falhas, as fraquezas dos homens de Deus. E eu creio que tudo isso é para nossa inspiração, para que nós possamos entender que o segredo desses homens não eram eles, mas o Deus que eles serviam, a fé que eles tinham. E por isso, se a gente tiver a fé da maneira correta, se a gente crê em Deus da maneira correta, a gente também pode viver o que esses homens viveram no Senhor. E eu quero te mostrar hoje como um coração magoado e ferido embrutece a nossa mente, como que um coração magoado e ferido cega o nosso entendimento e nos faz, na verdade, enxergar as circunstâncias de maneira distorcida. E muitas vezes, se não formos curados, pode até mesmo nos levar a nos desviarmos do Senhor. Vamos comigo então para o Salmo 73? Olha, eu quero ler bem devagar, eu quero ler pausado, para que você possa entender passo a passo o que aconteceu com Asaf. Ele começa dizendo o seguinte: certamente, ele fala de um fato, ele fala a princípio de uma convicção: certamente Deus é bom para Israel. Então vamos trocar Israel como seu povo, tá? Certamente Deus é bom para com o seu povo, para os que têm um coração puro. Vamos ampliar então? Certamente Deus é bom para com o seu povo, principalmente para quem tem um coração puro. Ele começa a mostrar aqui que quando a gente tem um coração puro, a gente consegue perceber a bondade de Deus. Quando a gente tem um coração puro, a gente consegue perceber a fidelidade de Deus. Porém, quando o nosso coração é ferido, a nossa visão de Deus passa a ser distorcida. E ao invés de conseguirmos enxergar a bondade e a fidelidade de Deus, na verdade isso inverte. A gente começa a perceber que Deus não é tão bom assim. A gente começa a perceber que Deus não é tão fiel assim. E aí no versículo 2 ele diz assim: apesar de Deus ser bom para Israel, quanto a mim,
quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Percebe? É impressionante como é que as feridas do nosso coração nos tornam incoerentes, porque apesar dele falar que Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro, ele faz uma afirmação: quanto a mim, eu quase caí. Mesmo sendo parte do povo de Israel, eu quase caí. E aí ele começa então a mostrar que isso aconteceu porque o seu coração estava ferido. E ele passa a mostrar como ele começou a enxergar as pessoas, principalmente os arrogantes, e como que o seu coração, ao invés de se tornar grato com relação ao que Deus fez, passou a se tornar invejoso com relação ao que os ímpios, ao que os soberbos viviam. Olha o que ele diz agora no versículo 3. Versículo 2, olha o que ele diz então no versículo 2: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Entende? A minha fé foi abalada quando eu olhei para pessoas que não tinham a mesma fé que eu e elas prosperavam e eu não. E eu comecei a ter inveja do estilo de vida deles. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e seu orgulho ameaça, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu. Olha só, e suas palavras arrogantes percorrem a terra, e por isso o povo se volta para eles e bebe das suas palavras. Queridos, para pensar comigo, é verdade isso que Asaf falou? É verdade que os orgulhosos, pessoas que não temem a Deus, não passam por problemas, não passam por dificuldades? Tudo dá certo para eles? Eles não têm problemas na sua saúde? É verdade isso? Claro que não, mas isso acontece quando a nossa mente fica embrutecida, quando a gente fica cego pela inveja, pela amargura, a gente começa a enxergar as coisas completamente distorcidas, e é como se a grama do vizinho sempre fosse melhor do que a nossa, é como se a vida das pessoas sempre fosse melhor do que a nossa. E pensa comigo, na época que a gente está vivendo, na era do Instagram, na era onde as pessoas mostram todo dia nas redes sociais só o lado bom da vida, só fotos bonitas, só eles sorrindo, só uma vida plena. Tenta imaginar como é ver o Facebook, ver a história da vida das pessoas a partir de um coração ferido. Por esse motivo, o Instagram chegou até a tirar certa vez as curtidas ali para a gente não ver, porque pessoas estavam entrando em depressão, pessoas estavam se entristecendo em olhar como as pessoas curtem o que os outros postam, mas não curtem o que eu posto. Consegue entender, querido? A gente começa a enxergar aquelas imagens que estão acontecendo ali no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, como sendo a verdade. Quantas vezes a gente sabe que aquilo tudo que aparece no Instagram não é toda a verdade, e que nem tudo que a gente vê nas redes sociais é verdade. A gente sabe disso, mas quando o nosso coração está ferido, a gente parece que gosta de acreditar que aquilo é verdade absoluta, que aquela vida é a vida que as pessoas têm. Consegue entender, querido? Consegue entender a importância da gente ser curado no nosso coração? Consegue entender a importância da gente ser curado com relação a Deus? Porque do contrário, a vida dos outros se tornará um grande empecilho para vivermos a nossa vida. Aquilo que acontece com os outros vai se tornar um grande empecilho para que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida.
Faz sentido o que eu estou falando? Asaf continua falando sobre isso no versículo 12, ele diz: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Que mentira, não é verdade? Mas quando a gente está ferido, a gente acredita nisso como verdade. E aí, olha a consequência que ele começa a chegar com relação à sua própria vida. Ele diz assim no versículo 13: foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o seu povo. Tentem compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Em outra versão diz assim: quando parei para pensar em todas essas coisas, vi que era pesado demais para mim. Você já passou por isso? Sabe aquele momento de briga de casal ou de qualquer outra pessoa que você depois para ficar pensando no que a pessoa falou, e quanto mais você volta o filme, volta a fita, mais você vai se irando, mais você vai se ferindo? É exatamente isso que ele está dizendo. Quanto mais eu parei para tentar entender, mais magoado eu fiquei, mais amargurado eu fiquei. Quem sabe eu estou falando exatamente para pessoas assim. Quem sabe você se encontra exatamente hoje assim. A vida das pessoas paralisam a sua vida. Você tenta viver a sua vida a partir do que os outros estão vivendo. As histórias dos outros, os testemunhos dos outros provocam a ira em você, a inveja em você. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você não parou para perceber o que Deus tem para fazer com você. Porque na verdade você ainda não compreendeu o que Deus representa de fato para você. Pastor, e qual é a saída para essa situação? Como é que a gente muda essa realidade? Exatamente isso que eu quero falar para você agora. Asaf tomou uma decisão. Ele diz assim: isso tudo aconteceu, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair no precipício para a destruição. Versículo 20, quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Quando Asaf entrou na presença de Deus e deixou que o Senhor abrisse os seus olhos, ele então conseguiu compreender a verdade dos fatos. Ele começou então a compreender que a vida dos ímpios não é assim como ele estava pensando, que a vida das pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas não é assim do jeito que ele estava imaginando. E sabe qual é a conclusão que ele chega? Do porquê ele estava pensando dessa forma? O versículo 21 diz assim: percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui um tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Na versão revista e atualizada diz assim: eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal irracional à tua presença. No entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Querido, você consegue entender? Asaf, ele fala que toda essa crise que ele viveu, a ponto de quase se desviar, foi fruto de um coração amargurado, foi fruto de um coração entristecido que embruteceu a sua mente, que cegou o seu entendimento e que o fez enxergar as coisas completamente distorcidas, até que ele entrou na presença do Senhor. E ali os seus olhos se abriram e ele percebeu que tudo aquilo estava acontecendo porque o seu coração estava amargurado, porque ele estava despedaçado por dentro, até que no final, ele chega, então, uma conclusão. No versículo 24, ele diz assim: tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso.
Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Aleluia! Você consegue entender, querido? No início ele diz, Deus é bom para Israel. Quanto a mim, quase eu me desviei porque eu tive inveja. E até que ele chega à conclusão, tudo isso aconteceu porque eu estava com meu coração amargurado, principalmente com relação a Deus. Mas no final ele termina, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, mostrando então que o coração amargurado dele o afastou do Senhor e o fez enxergar Deus de uma forma completamente equivocada. Isso aconteceu com Asaf, isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso acontece com você. Mas se a gente não parar para buscar a cura, se a gente não parar para entrar na presença de Deus e resolver com Deus essas questões, a gente realmente vai acabar chutando balde, a gente vai acabar abrindo mão dos sonhos de Deus e a gente vai acabar abrindo mão da nossa fé. Consegue perceber, querido, que a nossa cura vem a partir da nossa visão? Porque se o nosso coração está mal, a nossa visão fica comprometida e a partir daí tudo fica nebuloso. O Senhor Jesus certa vez falou em Mateus 6, 22, que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Então, nesse último vídeo, sobre esse tema, magoados com Deus, eu queria nesse momento chamar você para a margem, chamar você para parar um pouco, chamar você a atenção com relação a tudo isso que a gente acabou de falar, porque quem sabe o diabo está te iludindo, como fez com Asaf, por causa da sua visão que entorpeceu, da sua mente que entorpeceu. Mas eu quero orar nesse momento para que o Senhor abra o seu entendimento, para que você possa entrar agora na presença do Senhor e permitir que Ele te mostre a verdade, e permitir que Ele te revele o quanto de fato Ele te ama e te quer bem. Ele mesmo declarou, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então invocareis a mim e me buscarei de todo o coração, e eu te responderei. Entende? A expectativa de Deus é que nessa hora, onde nada está fazendo sentido, a gente possa parar diante dEle. Como Asaf, que entrou no santuário do Senhor, que entrou na presença dEle. Eu queria desafiar você a parar tudo agora que você está fazendo. Para agora tudo que você está fazendo. E eu queria que você tirasse um tempo agora diante do Senhor. Para tudo agora, faz essa oração para o Senhor, se rasga diante dEle. Asaf compreendeu isso, eu percebi que eu estava despedaçado por dentro. E na verdade, muitas vezes a nossa cura vem quando a gente reconhece isso, que a gente está quebrado, que a gente não conseguiu entender, que a gente está ferido, e por isso a nossa mente embruteceu, e por isso tudo perdeu o sentido. Eu quero orar nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus te encontre agora, para que o Espírito Santo de Deus faça com que as escamas caiam dos seus olhos, para que o Espírito Santo de Deus desfaça agora toda a fortaleza que foi criado na sua mente. A palavra de Deus diz que Deus nos deu armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas, estruturas de pensamento que vão contra o conhecimento de Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu oro agora, eu uso essa arma poderosa, que é a oração. Eu oro agora por cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, principalmente essas que estavam embrutecidas, principalmente essas que estavam com seu coração fechado. Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor agora abra os ouvidos, abra os olhos, abra o coração, para que eles possam compreender a Tua vontade, possam compreender a Tua verdade. Senhor, arranca essas vidas agora do cativeiro, faz com que essas vozes malignas, ó Deus, se calem agora nessa mente e que eles ouçam apenas e somente o Teu Santo Espírito, Senhor. Eu oro assim e os abençoo no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Você recebe isso aí? Fez sentido para você? Que Deus te abençoe, querido. Que você possa tomar uma decisão de não permitir que a religiosidade te mate. Que você possa tomar uma decisão de retomar aquilo que você abriu mão porque o seu coração se feriu. Que você possa nesses dias buscar conhecer e prosseguir em conhecer o seu Deus e aquilo que Ele tem para você, porque eu percebi que tudo isso acontece porque na verdade a nossa visão de Deus ainda não está bem resolvida. Eu percebi isso na minha vida, que a minha identidade de filho ainda não estava fechada. Eu percebi que nessas horas eu me enxerguei apenas como um servo e que Deus estava para me mandar embora, porque eu falhei, eu não consegui corresponder e esse sentimento foi torturador. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais falar com Ele, sabe? Parece que realmente, como Asaf falou, tudo perdeu o sentido. Mas quando eu parei para entender o que estava acontecendo, no fundo eu percebi que a minha identidade em Cristo ainda não estava resolvida. Eu percebi que na verdade eu ainda tinha uma identidade de servo e não de filho. E como tem sido curador o Senhor me restaurar a visão. E eu espero que isso também aconteça com você. Se te abençoou, curte aí, comenta, me deixa saber se de alguma forma a gente contribuiu para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Coloca aí a sua experiência e se te abençoou mesmo, e se você conhece outras pessoas que precisam disso, compartilha esse vídeo, porque quem sabe pode ser resposta de um clamor nesses dias de alguém. Amém? Deus te abençoe. Se você ainda não assinou o nosso canal, não deixe de assinar, não deixe de divulgar esse canal para outras pessoas, porque nós vamos fazer aqui várias séries de ministrações com temas muito fundamentais para que a gente possa viver a vida que Cristo tem para nós. Clica no sininho para você receber os novos vídeos que serão lançados e assim você não vai perder nada. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Paz.